Olá, concurseiros! Hoje nós iremos finalizar a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429, mas falarei hoje exatamente sobre o rito e a prescrição dos atos de improbidade administrativa, ou seja, o procedimento administrativo e o processo judicial que está expresso na lei e que vocês precisam entender. Esta é uma parte importante, então hoje nós iremos abordar muito a lei seca e eu vou pedir para vocês marcarem aquilo que eu acho mais importante, que já caiu bastante nas provas de concurso público, e vocês vão acompanhar. Eu vou deixar aqui um link com a lei seca do site do Planalto para vocês baixarem depois, caso vocês já tenham. Então, anotem as coisas que eu acho mais importantes, que vocês também achem mais importantes, tá? Eu vou vou dar uma afastada aqui para vocês fazerem um print dessa tela. Por quê? Porque eu anotei aqui passo a passo, de forma linear, todos os prazos em que estão expressos na Lei de Improbidade Administrativa, porque vocês fazendo uma linha de tempo para entender o passo a passo que funciona lá na Lei de Improbidade Administrativa, é muito mais fácil o entendimento, fica muito mais claro para você entender. Então, vamos começar a aula de hoje, e como eu disse, acompanhe aí pela lei, tá? Do procedimento administrativo e do processo judicial. Começa no artigo 14, que diz assim: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade administrativa. Quem pode representar? Qualquer pessoa. Não é qualquer cidadão, tá? É diferente. Qualquer pessoa poderá ir lá e representar a autoridade competente para que seja apurado um ato de improbidade administrativa. E como que funciona essa representação? Funciona da seguinte forma: será escrita e reduzida ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, marca isso aí, as informações sobre o fato e sua autoria, marca isso aí, e a indicação das provas, marca isso aí também. Por que eu estou falando isso? Porque no artigo 2º fala exatamente assim, ó: a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta representação não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º, que é exatamente isso: qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Mas a rejeição não impede de maneira nenhuma a representação ao Ministério Público. No caso, caso a autoridade competente ela rejeite esta representação de que houve um ato de improbidade administrativa e o representante foi lá e a autoridade rejeitou, não impede de que esta mesma pessoa poderá ir ao Ministério Público, bater na porta do Ministério Público e denunciar, pedir para fazer uma apuração de acordo com o artigo 22. E indo lá para o artigo 22 fala exatamente assim, ó: para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Então, o Ministério Público pode fazer exatamente essas coisas sem depender da decisão que foi tomada pela autoridade competente aqui. Só que, somente se você for lá e representar a autoridade competente, pode ser apurado um ato de improbidade administrativa, e se uma pessoa ligar anonimamente e falar que fulano de tal cometeu um ato de improbidade administrativa, não vai ser investigado isso? E aí a resposta, o STJ diz assim, STJ, tá? Diz que se houver uma denúncia anônima, o Ministério Público ele deverá abrir um inquérito civil para investigar, porque é como se dissesse: onde tem fumaça, tem fogo. Então vamos investigar, a gente precisa investigar para saber se aquela denúncia anônima ela confere ou não confere, tá? E aí, se for atendido as exigências do parágrafo 1º na Lei de Improbidade Administrativa, diz assim, o parágrafo 3º, e marca ele também porque é importante: atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos. Ou seja, a autoridade que ela tem um ato vinculado nas mãos delas para fazer. Não é um ato discricionário, ela não pode escolher isso. Se foi atendido os requisitos, ela determinará a imediata apuração dos fatos, que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei 8.112. E o que fala esses artigos? Fala exatamente sobre o PAD, o Procedimento Administrativo Disciplinar.
E aí você dá uma olhada nesses artigos depois, porque eles são muito importantes e caem muito em prova também. E em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Dá uma pausa aí, vou tomar uma água para a voz aqui não falhar. E aí vamos lá. Depois que foram atendidos os requisitos, o artigo 15 diz assim, ó: a comissão processante, que é a comissão de 3 servidores estáveis, a comissão processante dará conhecimento, também é vinculado, é um ato vinculado, ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Eles têm, tá tendo um PAD administrativo, e a comissão sabe que é para apurar um ato de improbidade administrativa. O que a comissão vai fazer? Ela tem que avisar o Ministério Público ou o Tribunal ou o Conselho de Contas. Por quê? Porque o Tribunal, o Ministério Público ou o Tribunal ou o Conselho de Contas, eles poderão, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. É como se pegasse um membro e colocasse lá para acompanhar o PAD que está acontecendo, porque se tiver muita merda ali, aí ele já vai saber e aí vai ficar mais fácil de repassar para o Ministério Público. Então bota alguém lá para acompanhar esse procedimento, porque vai que esse procedimento dê merda lá no futuro e que seja bem ferrado, então a gente precisa estar lá para acompanhar. Aí, agora é que começa, tudo que eu falei é importante, mas agora é que começa o processo judicial dentro da Lei de Improbidade Administrativa, que é no artigo 16. Então marca-se em cima, ó, aqui começa o processo judicial que começa a bagaça inteira. Então vamos lá. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão de 3 servidores estáveis representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro, leia-se arresto neste caso, a decretação do arresto dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Ou seja, não é o Ministério Público que vai fazer este arresto, não é a Procuradoria do órgão que vai fazer este arresto. Eles somente têm autoridade para ir ao juiz competente e pedir que seja arrestado esses bens do agente que está sendo processado pelo ato de improbidade administrativa. Não é, eu vou voltar a repetir, não é o Ministério Público e não é a Procuradoria do órgão, é somente o juízo competente que pode fazer isso, tá? E aí, esse arresto pode recair tanto em bens adquiridos antes do ato de improbidade ou após o ato de improbidade, não tem problema nenhum. E quando for o caso, o pedido aqui de arresto, ele incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Ou seja, onde tiver dinheiro do cara, trava tudo e vamos investigar para ver o que vai acontecer. E isso é uma medida cautelar, tá? Isso não, a indisponibilidade de bens, ela não é uma pena, ela é uma medida cautelar. Para caso o agente tenha que restituir depois, a pessoa jurídica interessada, caso ele tenha que restituir depois, é somente para segurar. É uma medida cautelar, não é uma pena. Lembrando que a ação principal, ela terá rito ordinário, isso é bem importante, marca isso, rito ordinário, será proposto, a representação, qualquer pessoa pode representar, mas para propor a ação, somente o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Esse artigo 17 ele é importante todo, mas marca assim, ó, rito ordinário, sublinha ele embaixo, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, sublinha também este tópico porque é importante, e será proposta dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Ou seja, se foi mandado deixar os bens da pessoa indisponíveis, os bens do agente indisponível, após esta efetivação da medida cautelar, e agora vamos para a lousa, após a efetivação da medida cautelar, no caso o arresto, que é uma medida cautelar, o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, eles terão 30 dias para entrar com a ação, para fazer a petição inicial
para mandar para o juiz. Eles têm 30 dias após isso, tá? E agora, uma coisa muito importante também nesse artigo, no parágrafo 1º, diz assim, ó: é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações principais. Se perguntarem para você se cabe conciliação, cabe transação ou cabe acordo num ato de improbidade administrativa, marca um xizão assim, ó. Não cabe transação, não cabe acordo e não cabe conciliação nas ações de improbidade administrativa. Lembrando que o dinheiro depois que for ressarcido será beneficiado, quem será beneficiário será a pessoa jurídica interessada, tá? O artigo 17, no parágrafo 2º, diz assim, ó: a Fazenda Pública sempre, não, quando for o caso, marque isso aí, quando for o caso, que é muito importante, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Ou seja, a Fazenda Pública vai complementar o ressarcimento do patrimônio que foi roubado pelo agente público. E aí o Ministério Público, se não intervir no processo, isso também é muito importante. Esse aqui é um dos que eu acho mais importantes e que cai muito nas provas de concurso público. Diz assim, ó: o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, ele atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. Só isso. Mata a charada inteira. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuem a mesma causa de pedido ou o mesmo objeto. O que é que está dizendo aqui, ó? A ação de improbidade administrativa, ela começa no juízo civil de primeira instância. Se falar assim, como é uma ação de improbidade administrativa cometida por um prefeito, por exemplo, vai começar lá no STJ. É mentira, ela começa no primeiro juiz, tá? No primeiro juiz civil de primeira instância. A ação será instruída com documentos, isso depois vocês leem. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenada, tá. Vamos agora para a lousa. Mas eu vou ler isso aqui para vocês, ó. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Ou seja, o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, após a efetivação da medida cautelar, nesses 30 dias, após isso, eles têm 30 dias para entrar com a petição inicial. Entrou com a petição inicial, o juiz, no caso, ele vai deixar que a pessoa indiciada se manifeste, provando. Ele tem que convencer o juiz disso, tá? Convencer o juiz da inexistência do ato, no caso não houve o ato, improcedência da ação, aquela para beneficiar o réu, no caso, e não beneficiar o autor, no caso o Ministério Público, a pessoa jurídica interessada, e tem que também convencer o juiz a se manifestar sobre a inadequação da via eleita, ou seja, houve-se um ato ilícito, mas esse ato ilícito ele não é um ato de improbidade administrativa. Ele, fazendo tudo isso aqui nesse prazo de 15 dias, no caso se manifestando no prazo de 15 dias, e tentando convencer o juiz de que não foi ele, de que a ação não procede, ou de que há inadequação da via eleita, o juiz, recebido, depois de 15 dias, ele tem 30 dias para fazer isso. Recebida a manifestação, o juiz, em decisão fundamentada, rejeitará a ação se ele estiver convencido disso aqui. Caso ele esteja convencido de que realmente não houve a existência do fato, tem procedência da ação, tem inadequação da via eleita, o juiz, ele extingue o processo aqui e o processo acaba. Extingue o processo sem julgamento de mérito. E aí, ele extinguindo esse processo vai ser ruim para quem? Para o Ministério Público ou para a pessoa jurídica interessada. E o que é que eles podem fazer? Neste caso específico, como é uma decisão interlocutória, cabe apelação para o Ministério Público ou para a pessoa jurídica interessada, tá? Se o juiz, no caso, não receber, ele encerrar o processo aqui. Caso o juiz receba, porque ele não foi convencido da inexistência do fato, ou da improcedência da ação, ou da inadequação da via eleita, caso o juiz o recebeu a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. E daqui para frente se trata do CPC, que não cai nas provas de concurso público se tratando da LIA, tá? Daqui para frente é só sobre o CPC. Então, a única coisa que você precisa saber é, o réu não convenceu o juiz. Dessas 3 ações aqui,
o juiz recebe a petição e será o réu citado. Aí, neste caso aqui, ó, até aqui, sobre a manifestação, ele é apenas indiciado. Aqui, ele passa a ser réu da ação, tá? Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Se recebeu, cabe ao réu fazer o quê? Agravo de instrumento. Eu falei apelação aqui, na verdade não é sobre decisão interlocutória, tá? Apelação aqui neste caso é sobre sentença. Estou me corrigindo, desculpa. Cabe apelação em sentença. Nos agravos de instrumento, como é uma decisão interlocutória, se ele recebeu, no caso, a petição do Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada, cabe ao réu agravo de instrumento. E vamos lá. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Ou seja, em qualquer momento do processo, se o juiz reconhecer a inadequação da ação de improbidade, o juiz extingue o processo em qualquer momento dele. Não precisa ser no início, no final, qualquer momento dele. Claro que sem sentença, tá? A sentença que julgar procedente a ação de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Como eu disse anteriormente, o dinheiro que foi roubado ilicitamente, ele volta para quem? Ele volta exatamente para a pessoa jurídica interessada. Algumas bancas vão dizer que volta para o erário, volta para os cofres públicos. Não é, volta para quem foi prejudicado, tá? Exatamente como está escrito aqui, ó, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Isso é importante porque as bancas gostam de brincar exatamente com esse parágrafo aqui. Então, marca ele porque ele é muito importante nas provas de concurso público. Tem uma súmula, que é a súmula 591 do STJ, depois vocês baixem ela, porque ela também é importante, ó. É permitida a prova emprestada no PAD, no procedimento administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizado pelo juízo competente e respeitado o contraditório e a ampla defesa. Além da sanção penal, fala sobre aquele crime que eu falei para você, que se a pessoa denunciar alguém que sabe inocente, é um crime, que é detenção de 6 a 10 meses. Além da sanção penal, o denunciante que denunciou falsamente está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Marca esse artigo 20 porque ele é importante também. O parágrafo único diz assim: a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária a instrução processual. Ou seja, aconteceu um ato de improbidade administrativa e ainda está se investigando. Pode tirar o agente público e deixar ele de canto lá na casa dele para ele não interferir no processo, mas isso não é uma pena, tá? Porque ele ainda não foi julgado. Então, como não é uma pena, ele ainda continua recebendo seu dinheiro. Ou seja, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual. Agora, isso aqui é importante demais, cai muito em prova. Então assim, fique esperto porque a lei de improbidade administrativa, como você vai usar na sua vida diariamente, ela é importante toda. Ela não é importante uma parte, ela não é importante outra parte, ela é importante completamente, tá? Mas tem alguns capítulos e parágrafos que caem muito mais em prova. Este aqui é um dos que diz assim, ó: a aplicação das sanções prevista nesta lei independe da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, salvo quando a pena de ressarcimento, que neste caso depende do dano, tá? Pena de ressarcimento. E da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Eu vou tentar dar uma explicada nisso aqui no 2 para vocês entenderem melhor. Deixa eu arrumar um exemplo aqui interessante para vocês. É como se fosse assim, ó. O prefeito ele cometeu um ato de improbidade administrativa e aí, tentando burlar um pouco a lei, ele vai e fala assim, ó, o meu orçamento ele foi aprovado, não teve rejeição.
da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle, pelo Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. Não teve rejeição. Como que eu cometi um ato de improbidade administrativa? Isso é como se ele já estivesse desesperado. E aí, a aplicação das sanções previstas nessa lei independe, não tem problema nenhum se você teve o seu orçamento aprovado, dane-se, eu não quero saber. Vai ter a investigação sim, e as sanções, a aplicação das sanções prevista nessa lei independe disso, independe da efetiva ocorrência de dano e da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Agora nós vamos falar, fecha aqui a linha do tempo que eu fiz sobre o processo, o processo judicial, que no caso dos atos de improbidade administrativa, fecha aqui e vamos falar sobre o ressarcimento. Primeira coisa que você precisa saber é que o ressarcimento, o STF disse que é imprescritível, mas é imprescritível somente em atos dolosos. Eu ia colocar danosos, que não é não. O ressarcimento é imprescritível se for um ato cometido dolosamente, tá? Mas a ação de improbidade administrativa, ela pode sim prescrever e vai prescrever com o tempo, se não for intentada nos prazos que estão especificados na lei de improbidade, que diz assim, como que funciona essa prescrição? É de até 5 anos para cargo em comissão, cargo eletivo e função de confiança a contar da saída do cargo. Mas como que funciona? Se esse cargo eletivo aqui, suponhamos que um prefeito, ele entrou agora, ele foi eleito, primeiro mandato dele. E aí, no primeiro ano de mandato, ele cometeu um ato de improbidade administrativa e se enriqueceu ilicitamente. Se passaram 3 anos depois, e aí ele assumiu mais um mandato, depois se passaram mais 2 anos, completa 5 anos. Se completou 5 anos, vai vencer este ato de improbidade dele? Não. A lei fala que começa a contar da saída do cargo. Se ele usou os 2 mandatos dele, só vai contar a partir do 2º mandato. Ele vai ficar os 8 anos lá, e aí depois do 2º mandato começa a contar esses 5 anos para intentar uma ação de ato de improbidade administrativa. Então, até 5 anos, cargo em comissão, cargo eletivo e função de confiança. Todos esses a contar da saída do cargo. Prescreve dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, isso se falando de lei federal, tá? Fala assim, ó, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, puníveis com a pena de demissão, se eu não me engano é isso, puníveis com a pena de demissão. Se tratando de lei federal, são 5 anos, só que tem algumas leis específicas que não é a mesma coisa de 5 anos, tá? Então fique esperto. Se tratando de lei federal, são 5 anos para cargo efetivo e emprego, a contar do conhecimento do fato pela autoridade competente. E até 5 anos, as pessoas privadas que recebem dinheiro público, mas a contar da prestação de contas final. Então, até 5 anos aqui, cargo em comissão, cargo eletivo e função de confiança, a contar da saída do cargo, cargo efetivo e emprego permanente neste caso, a contar do conhecimento do fato, e as pessoas jurídicas que recebem dinheiro público a contar da prestação de contas final, quando eles forem prestar contas final, e aí começa a contar esses 5 anos. Por incrível que pareça, calha de ser 5 anos iguais aqui, porque nós estamos falando de lei federal. Este tópico aqui, se você for olhar em outras leis específicas, pode ser que mude, tá? Então fique esperto, eu estou falando da lei federal aqui neste caso. O que mais que eu posso passar para vocês? Eu acho que nós falamos sobre tudo hoje, do que estava previsto na aula. Lembrando que quando o juiz recebe a petição, é agravo de instrumento e rejeição é apelação, tá? Meus caros, esta é a dica de hoje. Se vocês gostaram, marque um amigo aí para assistir este vídeo e não deixe de se inscrever no canal.